Lula convidou deputados e senadores que não são da base do PT para a viagem à China no fim deste mês. A lista que foi enviada ao Congresso tem parlamentares do PP, PSDB e Podemos. O governo convidou ao todo 27 congressistas. A ida ao país asiático é considerada por aliados do governo uma oportunidade para o presidente tentar aumentar a base governista, considerada ainda insuficiente para a aprovação de projetos. A visita à China deve começar no dia 24 e se estender até dia 30 de março. Muito bem. Hélio, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o tamanho da lista, né? Porque a gente sempre prega uma certa contenção de gastos públicos e sempre tem alguma suspeita a respeito desse turismo internacional disfarçado de missão oficial. E agora a gente vê que há um interesse do próprio governo em agradar parlamentares, quer dizer, levá-los em viagem internacional pode estar dentro desse jogo, sem exatamente uma necessidade da presença dessas pessoas para os interesses diplomáticos, comerciais, que deveriam ser o foco dessa viagem. O que você espera dessa viagem? Como você analisa essa situação? Você já explicou tudo por mim. Concordo 100% com você, Felipe. Eu acho que é um turismo, né, disfarçado aí de viagem oficial. Não precisa de toda essa gente. Quando é uma negociação comercial, de investimentos, etc., bastam os líderes do Congresso, etc., e, sinceramente, Felipe, eu acho que isso é um desperdício de dinheiro público, porque eu imagino que, além desses políticos, deve ter um séquito que acompanha esse pessoal ainda, né? Então, gostaria de entender um pouco melhor isso. Agora, no Seguranças, assessores. Assessores, seguranças, etc. E nesse avião vai estar o Arthur Lira e o Renan Calheiros no mesmo voo, né? Tem essa, não? Isso é um perigo. Pois é. Eles vivem se bicando aí nas redes sociais porque são rivais lá em Alagoas. Inclusive, Renan, aí nos últimos dias, estava sendo bastante incisivo ali contra o Arthur Lira. Em relação a parcerias comerciais, você vê alguma forma de a China ajudar o Brasil nesse momento? Olha, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, Felipe. Então, é importantíssimo. O Brasil tem uma relação profunda, aberta. Claro que a gente sempre pode ter uma divergência numa questão geopolítica, numa questão de interesse nacional, numa questão de alianças que normalmente a gente tem com países amigos do Ocidente, mas... Uma questão democrática, certamente. Questão democrática, sem sombra de dúvida, mas como dizia os patronos dos Estados Unidos, em especial Benjamin Franklin, ele dizia o seguinte, a doutrina dele, paz e comércio com todas as nações, emaranhado de alianças com nenhuma. Então, sim, a gente tem que saber negociar com as nações e saber também pressionar quando há uma divergência quanto à democracia, quanto a outros temas. Então, sim, é muito importante que a gente tenha um aprofundamento do comércio cada vez mais livre com a China. Hoje a gente não pode fazer, para encerrar, hoje a gente não pode fazer um comércio mais livre com a China porque a gente tem que obedecer, infelizmente, às regras do Mercosul. O Mercosul que tem que fazer tudo negociado com Argentina, Uruguai e Paraguai para isso andar. E isso acaba obstaculizando o nosso próprio desenvolvimento. É um obstáculo o Mercosul. Joel Pinheiro, boa noite. O que você destaca nessa viagem do Lula à China? Eu gostei da tarja vermelha ali, trem da alegria. É um pouco isso que parece, né? É um monte de deputados, um monte de políticos que vêm nesta viagem uma oportunidade de ter um ganho, um glamour, até mesmo um turismo, às custas do erário público. A gente criticou tanto ao longo dessas últimas semanas a prática de dar presentes, por exemplo, e presentes até pagos por governos estrangeiros, né? Quanto mais se fosse pelo nosso governo. As práticas de regalias do serviço público, de penduricalhos que muitas vezes levam a remuneração do funcionário público acima do teto legal, inclusive. Se uma viagem dessas está sendo bancada para um deputado que não tem real função de estar naquela viagem, que não tem real objetivo, que não vai agregar nada, se trata rigorosamente da mesma coisa. É sempre bom lembrar, por mais que essa viagem vá gastar, em termos assim brutos, de magnitude do gasto, é um tipo de gasto que no fundo não faz diferença nenhuma no orçamento. Então ele não importa. Essa é a questão. É claro que importa. Não é ele o responsável ou não pelo déficit ou pelo superávit das contas públicas, mas é nesse tipo de gasto que as lideranças do nosso país mostram o seu comprometimento real com respeito à coisa pública ou com tratá-la como um puxado privado para satisfazer os seus desejos, as suas intenções e os seus interesses. É nesse pequeno que as lideranças podem, quem sabe, dar o exemplo
para a sociedade maior e conquistar, portanto, a confiança da sociedade. Enquanto a gente continuar vendo isso, eu acho muito difícil que dessas mesmas lideranças que fazem isso consigam convencer a população da importância, em diversos momentos, de apertar os cintos. Como é que você vai exigir que alguém aperte os cintos se você, o líder, que está na posição mais alta, está gastando o quanto quiser, está viajando para a China nas contas do erário público? Então, é a situação que se desenha, mas eu quero fazer uma última distinção. A gente está criticando esse tipo de gasto aqui, mas eu imagino que ele esteja dentro da lei. Eu imagino que esses deputados todos vão lá para participar de reuniões, fazer algum evento oficial de fato, por mais que eles não sejam necessários, mas estarão lá. Se, nesta viagem, a gente descobrir que nem isso aconteceu, que tem deputado que foi e resolveu tirar 5 dias de turismo pago pelo Tesouro Nacional, aí a gente muda de patamar. Deixa de ser um gasto criticável para ser um gasto, provavelmente, criminoso. Vamos monitorar, vamos fiscalizar. Agora, eu aposto que pelo menos cada um vai participar. Alguma reunião vai ter que ter, né? Precisa sair na foto. Sim. Porque, para além dessa questão de turismo, às vezes, de ter essa vantagem pessoal de você fazer uma viagem internacional às custas do erário, e há uma divisão ali, de se sai do Poder Executivo, se sai do próprio Congresso Nacional esse dinheiro, existe o glamour, existe a afetação de poder que uma viagem internacional coloca. Então, as fotos são divulgadas nas redes sociais, você dá ali um lastro curricular para cada parlamentar apresentar para a sua base eleitoral. Gabriela, Lula turbinou a comitiva para agradar a base aliada, como você avalia? Olha, eu não sei, eu não tenho uma métrica de como são as viagens de outras viagens que foram realizadas para a China, mas eu imagino que ele tenha escolhido... Teve no governo Bolsonaro, inclusive, com deslumbramento, com vídeos, tudo igual, com né? Escândalos, repercussão. Bastante país gente. Menores as comitivas que viajam. Essa regra é batata. País desenvolvido, comitiva pequena. País pobre, mas bota todo mundo no avião. Mas eu imagino que tenham sido convidados parlamentares que têm alguma relação com a China, né? De defesa, comissão de comércio exterior, de turismo. Precisava pegar cada um deles e ver qual que é a relação deles com essa viagem. E, de qualquer forma, eu estava lendo na matéria da CNN que está online que o convite foi feito, claro, mas que ficou muito específico nesse convite que cada casa deve arcar com os próprios custos, então, tanto do Senado como com a Câmara dos Deputados. E aí, nesse caso, Felipe, se a preocupação de que um parlamentar vá sem muita função, cabe à Casa Legislativa de origem que vai arcar com esses custos que diga, olha, não autorizo a sua viagem, né? Aí respondendo um pouco que essa preocupação do Joel, não autorizo a sua viagem porque não vejo sentido. Então vai caber ali ao Senado e à Câmara dos Deputados analisar qual é o sentido, por que aqueles deputados foram convidados e outros não, né? E geralmente alguns têm alguma relação mais protocolar com o mercado exterior, em defesa, né, de pautas que interessam ao Brasil, inclusive com relação à Ásia. Esse raciocínio tem um perigo, hein, Gabriela? Se começarem a perguntar muito por que convidou esse e aqueles não, fácil, o Congresso chega na decisão de que não. Todos têm que ser tratados iguais. Não, mas já tem que ter algum sentido, né? Porque você convida... Concordo. Deve ter alguma... Tô só espirituosamente levando uma lógica muito brasileira de que, já que foi para alguns... vamos dar para todos. Mas acho que iam reclamar, se tipo, por exemplo, convida você e não me convida. Aí devem me falar alguma coisa. Eu tô convidando o Joel porque o Joel é expert em mercado exterior e você não. Você se o Arena for viajar, tem que ser o sim. Já vou deixar registrado aqui, que se o Arena for viajar e me deixarem de fora, eu vou fazer um protesto aqui na porta da CNN. A gente deveria entender a diferença entre o que a gente gostaria que fosse, entre o que seria o objetivo do governo e a real fábrica de salsicha que é o Congresso Nacional. A fábrica de salsicha é aquele negócio que ninguém quer visitar, porque se vira o que tiver lá dentro, ninguém quer comer aquela salsicha. E, infelizmente, me parece que o governo, o Congresso, são mais fábrica de salsicha do que o que a Gabriela está dizendo que deveria ser, como deveria funcionar, deveriam ser deputados que tenham ligação com o comércio exterior, que vão agregar no debate. Mas eu estou, assim, já conheço o Felipe, eu sei que ele também está cético quanto ao objetivo dessa viagem, que está mais turístico, que a gente concorda, do que propriamente de agregar para o Brasil. Precisa ser cético na raiz, para a gente vigiar e evitar que o mal aconteça, porque uma vez que aconteceu, aí já vem todas as consequências. Eu estava vendo aqui, está disponível para quem quiser acessar a lista dos parlamentares convidados pelo governo Lula no site da CNN Brasil.
Aí eu vou citar aqueles que já são colocados ali como tendo alguma relação que justifique esse convite. Por exemplo, entre os senadores, você tem o Renan Calheiros, presidente da Comissão de Relações Exteriores. Isso, em tese, justificaria. O Vanderlan Cardoso, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Já pode ser ali algo mais indireto, né, mais amplo, vamos dizer assim, mas em que cabe uma relação... Né? Tudo é assunto econômico. Pois é. Mas você tem vários outros senadores, depois eu posso dizer o nome, que não tem exatamente uma relação direta. Deputados, vamos dizer que o Fausto Pinato é o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, o Carlos Zaratini é o vice-presidente dessa mesma frente, o Vander Lubê, e esses dois últimos, né, são do PT, vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil-China também. Luiz Fernando Faria, a mesma coisa, né? Cheio de vice-presidente dessa frente parlamentar, assim como Gutenberg e Reis. Agora, outros aqui fica difícil avaliar uma relação mais direta. Então, vamos citar os outros. Senadores Rodrigo Pacheco, Jacques Wagner, Jussara Lima, Elisiane Gama, Randolfo Rodrigues. Deputados, Arthur Lira, já citei esses todos da frente, Zeca Dirceu, Daniel Almeida, Eduardo da Fonte, Júlio César, Paulo Alexandre Barbosa, Isnaldo Bulhões Júnior, José Guimarães, Alex Manente, André Figueiredo, Fábio Macedo, Fred Costa, Jandira Fegali, Luiz Tibé e Túlio Gadelha. Então, todos aí estão nessa lista do governo Lula para a viagem com a China. Vamos ver se todos vão. E se eles vão justificar a ida realmente com participações efetivas, assim como os gastos públicos. Diga, João. E para além, olhei muito para esse foco, todos nós aqui, esse foco nas comitivas desnecessariamente grandes, né, do gasto extra que não precisava ser feito. Além disso, acho que tem um outro foco que é relevante. O Brasil, por besteira, creio eu, nos últimos anos, estremeceu um pouco as suas relações diplomáticas com a China, sem necessidade e sem objetivo claro também. Se essa viagem servir para cimentar uma relação que, no fundo, é de grande interesse econômico para nós e, quem sabe, abrir novas portas, terá sido bem sucedida. Você sabe que tinha que ter alguém nessa comitiva que seja especialista na questão agrária, pecuária, assim, porque teve aquele negócio da vaca louca, né? Também. E a China embargou a exportação. Talvez fosse interessante também, fica a dica aí. Se não está no convite, vamos aumentar um pouquinho e levar alguém também. Muito bem, uma rápida Eles querendo parada. diminuir, eu querendo aumentar, desculpa, filho.